Vamos agora conhecer as importações, as configurações de importações e as ferramentas do Illustrator, né? Então, o Illustrator aqui, antes da gente vir aqui e importar o arquivo de Illustrator, vamos aqui no próprio Illustrator enxergar a nossa composição. Quero observar aqui dentro dessa ferramenta do Illustrator que nós temos aqui três layers, né? Uma chamada filtro, outra máquinas, outra BG. Temos aqui algumas ilustrações, né? Temos duas linhas guias laterais e duas linhas guias verticais, né? Horizontais e verticais. E aqui, antes de importarmos estas informações, esses arquivos aqui para o nosso After Effects, vamos dar uma atenção aqui para um ponto um pouco que pode passar batido, mas é um ponto importante. Nesse caso aqui, nós temos três layers e todas essas máquinas aqui, elas estão dentro desta layer maior aqui, né? E se eu importar isso para o Illustrator, aliás, para o After Effects, o arquivo do Illustrator, vamos enxergar três layers diferentes. Só que eu quero que eu enxergue todas essas ferramentas aqui, todas essas máquinas, os objetos delas aqui, em layers diferentes. Para isso, o que eu tenho que fazer é selecionar a minha layer, né, selecionar ela completa aqui com o quadradinho, clicar com o botão direito aqui, aliás, desculpa, clicar aqui nesse menuzinho aqui em cima e vir aqui em Release Layers to Sequence. Quando eu clicar aqui, ele vai converter cada um desses objetos como layer. E aí, de fato, eu posso pegar essas layers, arrastar aqui para fora, né? E jogar o BG aqui por baixo novamente. E cada uma delas está como uma layer separada da outra, né? Então, aqui é uma layer separada desta, que é separada dessa. Eu vou só desfazer tudo isso que eu fiz agora, só porque aqui eu já tenho os nomes feitos, né? Então já reescrevi esses nomes aqui para ficar mais fácil de se encontrar dentro do After Effects. Então aqui eu vou só arrastar para fora, porque elas já estão como layer nesse caso. Jogar o BG por trás, deletar essa layer que eu criei a mais chamada máquinas, que arrastar aqui para a lixeira. Pronto, salvo o arquivo e temos esses objetos aqui, cada uma delas numa layer. Vamos lá no After Effects e vamos aqui então clicar com o botão direito Import File. Vai abrir essa pasta que já está na pasta de Assets Imports, arquivo Illustrator. Nós vamos clicar aqui Import, vai aparecer esta janela aqui, né? E aqui, novamente, nós queremos que isso abra como composition e não como um footage, não como uma imagem só, como poderia ser da outra forma. Daí, então, a gente usa como layer size e não document size, porque o layer size vai pegar as informações da ilustração em si, né? Só dessa forma toda aqui, né? Aliás, só desse tamanho todo que é da layer e não do documento todo, né? Porque toda essa arte. Então voltamos aqui no After Effects e colocamos como layer size. Clica OK. Ele vai importar e aqui nós observamos novamente que ele criou uma composição chamada arquivo Illustrator, que é o nome do meu arquivo de Illustrator mesmo, e criou aqui também uma pasta chamada arquivo de Illustrator Layers. Então todas essas layers estão aqui presentes, certo? Então e agora a gente abre esse arquivo Illustrator, essa composição aqui. E aí a gente já tem aqui todas essas layers. Para facilitar a nossa visualização aqui, eu vou desativar esse último grupo de colunas, né? E aqui em cima eu vou ocultar essa camada de layer filtro aqui. Pronto. E aqui nós temos todos esses objetos já isolados como layers aqui. Então temos o fundo como um todo, né? Uma imagem só, e cada um desses objetos, no caso aqui eles estão como cor e linhas, porque temos só a parte das linhas e só a parte das cores. Como nós já vimos isso anteriormente, isso é um arquivo de Illustrator. Então, ele é construído de forma vetorial, então ele pode ter
resolução infinita, né? Ele pode ter uma rasterização contínua quando nós ativamos aqui este menu desse solzinho aqui, From Vector Layer Continuously Rasterize. Então eu ativo aqui, por exemplo, todas essas layers, esse elemento do meio, e nós já vemos aqui que a imagem já ficou em melhor qualidade. Ela já não está sendo interpretada como um PNG, mas, né, como um JPEG, mas como vetores. E aí, de fato, eu posso, por exemplo, selecionar esse M5 linhas e cores e aumentar infinitamente. E a resolução nunca vai se perder nesse caso aqui, para cada um desses elementos. Além disso, né, como nós já vimos anteriormente, eu posso editar essas formas aqui. Eu não preciso trabalhar elas fixas, né? Eu posso alterar informações vetoriais delas. Nesse caso aqui, existem muitos efeitos que foram criados e aplicados no Illustrator, mas eu poderia alterar eles aqui, né? Vamos colocar, por exemplo, editar essa daqui, por exemplo, o M3, né? Vamos editar o M3 cores. Vamos aqui ocultar todas as outras, deixar só o M3 cores. E clicando com o botão direito na layer do Illustrator, eu posso vir aqui em Create e Create Shapes from Vector Layer. Então ele entende isso que é uma camada de vetor, porque é de Illustrator, e eu quero criar uma camada de shapes, né? Como a gente constrói aqui com as ferramentas da caneta ou das formas. Eu clico aqui, ele vai duplicar, né? Ele vai criar uma layer em cima com o mesmo nome e vai ocultar a layer que eu selecionei, a M3 cores embaixo. Então ele não apaga. E aqui nós temos uma camada, então, vetorial para trabalhar diretamente dentro do After Effects. Se eu abrir esta camada aqui, na setinha, então vou ver lá o grupo de Transform como todas as outras layers e vou ver agora esse Content. Se eu clicar aqui, a gente vai ver que existe muitos objetos aqui. Temos aqui 23. Então, existe aqui, por exemplo, esse grupo aqui amarelo, esses dois círculos, esses tracinhos, o azul aqui, esse meio, verde. Então, ao todo, tem 23 objetos aqui. E aqui nesses 23 objetos eu consigo controlar eles do jeito que for mais interessante. Por exemplo, eu poderia fazer com que esse grupo todo aqui descesse e subisse quando eu quisesse, certo? Por exemplo, vamos selecionar aqui o grupo 1, vamos criar um novo grupo, chamar esse aqui de superior, colocar ele aqui para cima, e aí eu vou selecionar então os grupos iniciais aqui, eu consigo enxergar quais são aqui enquanto eu vou selecionando, até eu descobrir qual eu não quero mais. Pronto, e até o grupo 10. E aí eu jogo dentro do superior e pronto, superior eu tenho o controle apenas dessa parte de cima, né? Então aí, por exemplo, eu posso abrir o grupo superior aqui e no transform desse superior e mexer na posição dele, né? Aqui verticalmente, né? Por exemplo, posso subir e descer esta ferramenta aqui, né? E aí, obviamente, essa parte aqui que está sendo sobreposta, né, dessa coluna aqui, eu não consigo controlar ela, eu posso até alterar com a posição, né? Inclusive, posso até sugerir de colocar ela, deixa eu só descobrir aqui, a 13, dentro do superior, e aí mover aqui o transform do superior, e talvez funcione ó, ela ocultando atrás dessa coluna. Né? Na verdade, ela acaba ficando em cima porque esse grupo laranja e verde aqui, azul, ele está em cima. O que eu posso fazer, então, é pegar essas colunas aqui, esse grupo inteiro aqui, e jogar para cima do superior. Pronto, aí temos aqui a coluna, né, sendo oculta. Posso mover aqui novamente um pouquinho mais para cima. Pronto. E aí eu tenho o controle aqui, né, direto, né? Para ficar mais fácil de enxergar, eu posso aqui clicar na máscara, na visibilidade da máscara e dos shapes, e aí quando eu controlo aqui, não aparece a minha forma, né? Eu consigo enxergar melhor o que está acontecendo. Então até esse limite aqui não incomoda, né? A coluna não aparece aqui, e aí daqui para cá eu posso criar uma animação com esse formato do shape, né?
E isso é só nessa coluna, né? Eu poderia utilizar outras aqui, por exemplo, dessa e separar em grupos e, por exemplo, rotacionar este grupo daqui para cá, né? Então, mover esse braço como um todo com essa forma vetorial e ainda sem se preocupar em ter exportado cada uma dessas peças como PNG. Então, por exemplo, aqui nesse M4 cores, né, criar um Create Shapes from Vector Layer. Clico aqui com direito nele, aplico lá, ou em Content, e aí a gente vai separando os grupos aqui, né? Vamos, por exemplo, separar este grupo daqui todo, né? Selecionar aqui os grupos. Aliás, vamos criar primeiro o primeiro grupo, né? Colocar isso como base. Aí eu vou com Ctrl D, duplico esse grupo, vou chamar ele como antebraço. Antebraço. Duplico novamente com Ctrl D ou Command D. Braço. Vai se referir a esta parte aqui. E o garra, né? Essa parte aqui. Aliás, a mão, vou colocar essa parte aqui como mão. E colocar aqui a garra, né? Vou duplicar aqui e criar a garra. E a gente separa os elementos, né? Vou começar aqui procurando esse elemento aqui, os primeiros, então. 1, 2, 3 e acho que o 5, né? Aqui, 1, 2, 3 e o 5. Aí eu arrasto aqui e ponho na base, né? Pronto. Aí vamos até ocultar aqui momentaneamente para ficar mais fácil. Vamos ali agora este grupo até aqui, até esse círculo aqui. Então, 4, 6, o 7 e o 9, né? Pronto. E aí, nesse caso, a gente coloca aqui em antebraço. Ocultamos o antebraço aqui. Aí o 8, 10 e 11 a gente coloca aqui no braço. Ocultamos o braço. E colocamos aqui esse grupo todo antes. Aliás, só a engrenagem a gente renomeia aqui, cria um outro grupo chamado engrenagem. Vou colocar aqui engrenagem. E aí a gente seleciona os elementos que identificam a engrenagem aqui. Esse aqui. Vou colocar engrenagem, certo? Ocultamos. E aí, por exemplo, aqui temos esses últimos. Não. Aqui, esses são as garras, né? Então aqui eu posso colocar dentro da garra e ocultar aqui a garra. E esses três últimos aqui na mão. E aí a gente visualiza todo mundo novamente. E a gente começa a colocar os controladores, né? Por exemplo, do braço aqui, aliás, do antebraço, nós enxergamos aqui o ponto de âncora, né, que importe do grupo todo. E aí a gente vem com a ferramenta Y aqui de controle de anchor point e colocamos ela neste círculo aqui, que seria como se fosse a roldana que rotacionaria esse antebraço, certo? Aí vamos no braço aqui em cima e colocamos o ponto de âncora do braço, que é esse aqui, exatamente aqui nessa conjuntura, que seria de fato a espécie de roldana que controlaria a partir dessa rotação. Nós temos a mão aqui, então ela parte daqui, né, desse círculo, então eu gostaria de que ela viesse a partir da mim desse controle aqui, fazendo essa rotação dessa peça aqui. A mão, ela está controlando a garra junto. Então, a parte da garra, ela também tem que ficar dentro da mão, certo? Então, nesse sentido, a parte da garra fica dentro da mão e dentro da garra eu ainda tenho a engrenagem, né? Poderia colocar a engrenagem aqui dentro da garra. Pronto. Aí na garra aqui, eu posso arrastar esse ponto de âncora aqui para dentro desse ponto aqui, certo? Que também é a roldana dele.
e da engrenagem. Não faz muita diferença, mas a gente coloca aqui bem no centro, caso precise rotacionar esta engrenagem. Nesse sentido aqui, a gente pode, por exemplo, pegar a base, abrir a transformação da base, criar um keyframe, por exemplo, em position. Vamos ajustar aqui o tamanho dessa timeline para aproximadamente uns 4 segundos. Aí apertamos o N para limitar a área dessa composição, né, a área da timeline. Aí vamos aqui em antebraço. Gostaria de clicar aqui na transformação e mudar a rotação, né? Vamos criar um keyframe apenas na rotação aqui do antebraço. O mesmo no grupo do braço. Vamos aqui na transformação do braço em rotação. No grupo da mão, aqui nós vamos na rotação também. Abrimos o transform da mão, clicamos em rotação. E aqui na garra, só ajustar um pouco aqui, que parece que está um pouco fora do centro, né, dessa rodana. E aqui na garra nós vamos mudar também a rotação aqui nesse ponto. Rotação aqui, transformação, garra, rotação, pronto. Aí selecionamos essa layer, clicamos a letra U para isolar os keyframes que foram ativados e pronto, temos essas informações aqui. O que nós conseguimos fazer a partir disso é, por exemplo, eu vou mover até o ponto 2, aliás, o ponto 1.15, a rodana, né? Na verdade, a rodana não, a base. Posso arrastar ela para cá ou para cá. Só que aí, se vocês observarem, né, esqueci um ponto de que a base não está conectada com o resto dos objetos. Então vamos abrir aqui, novamente, fecha e abre. E vamos adicionar o grupo antebraço, braço e mão dentro da base. Pronto. Agora voltamos com os keyframes aqui. E se eu mover a base, eu movo todo mundo aqui desse grupo. E aí, por exemplo, então, vamos andar até 1 segundo. Puxa um pouco aqui. Aliás, não precisamos nem animar essa parte, que na ideia é que isso esteja de fato fixo, né? Vamos só trabalhar então com a rotação. Vou desativar o keyframe aqui da base. Vamos conhecer aqui, por exemplo, rotação do antebraço. Posso mexer para frente e para trás. A rotação do braço também para cima e para baixo. Rotação da mão e rotação da garra, né? Então, observamos aqui que esquecemos também de conectar os outros pontos. Então, vamos abrir e fechar aqui novamente. E aí, nós adicionamos, então, no caso, o braço, aliás, a mão dentro do braço e o braço dentro do antebraço. Aí, novamente, apertamos a letra U, isolamos o keyframe e agora vai fazer um pouco mais de sentido. Movemos o braço, movemos o antebraço e movemos a mão e também a garra, né? Então tá aqui o rig, né? Nós conseguimos rigar o nosso robozinho, nosso braço robótico, né? De uma fábrica. Isso é o exemplo de um, e nós conseguimos animar aqui. Mas existem aqui diversos outros que nós conseguiríamos criar aqui, né? Deixa eu só ocultar esses dois aqui. Nós poderíamos aqui trabalhar com outras formas, né? Separar as engrenagens da própria layer e fazer com que ele pegue essa peça, escorregue aqui nessa rodana, nesse step aqui. Essa ferramenta pode subir e descer aqui dessa coluna, trocar os objetos, e enfim, tem infinidades de possibilidades que nós criamos a animação criamos os vetores no Illustrator e conseguimos importar e animar aqui dentro do After Effects com todas as suas funções.